chegou a vez da questão 32 dessa prova de técnico de estabilidade 2012, aplicado pela Sesgran Rio para uma vaga da Petrobras. Bom, questão 32. Uma partícula viajando ao longo do eixo X, sentido positivo, com quantidade de movimento igual a 3 quilogramas metros por segundo, colide com uma outra partícula de massa 1,5 kg, inicialmente em repouso. Após a colisão totalmente inelástica, a velocidade do centro de massa é de 1,5 metros por segundo. A massa da partícula 1 em quilogramas é de... Bom, essa questão aqui vamos mais uma vez começar a ver as unidades, são todas casadas. Bom, aqui eu tenho quilo, metro por segundo, quilo, metro por segundo, e ele quer a resposta em quilo. Então tá tudo certinho, não vou mais me preocupar com unidade. Agora eu vou me preocupar em equacionar isso aí tudo fisicamente. Então vamos falar um pouquinho sobre impulso de uma força constante e quantidade de movimento. Bom, o impulso. O que é um impulso? Vamos chamar aqui pela letra I. Assim fica feio, né? Vamos chamar pela letra Izinho, que é um pauzinho só assim, ó. Pronto. Letra I. Bom, nós sabemos que o impulso é uma força que tem um sentido. Ela pode estar em várias direções, em vários sentidos. Então a gente vai considerar ela sempre vetorial. Ela não basta a sua unidade para defini-la. Bom, a gente calcula o impulso através do seguinte: é uma força que ocasiona esse impulso pelo tempo que essa força atinge o objeto, né, durante o intervalo de tempo que essa força atinge o objeto. Se a gente pegar aqui e imaginar aqui uma bolinha de sinuca, o cara aproxima aqui o taco aqui, ó, e vai aplicar um impulso na bola. Ele vai dar uma força F num espaço de tempo, e esse corpo, né, essa bolinha, ela vai adquirir uma velocidade v. Nós vamos lembrar que essa bolinha ela tem uma massa. Essa massa vai fazer, junto com a velocidade, uma coisa que a gente chama de quantidade de movimento. Ou seja, para eu frear essa bola, para eu botar aqui uma barreira, ela vai bater aqui e vai ter a colisão, né, nesse caso, e ela vai ter uma quantidade de movimento que ela vai tentar manter até extinguir e parar. Nesse caso, a quantidade de movimento também é uma força vetorial, que não basta o módulo para poder defini-la, também tem que ter um sentido, né, uma direção e um sentido. Também vai ser dado pela velocidade vezes a massa, no caso aí dessa bolinha. Essa vai ser a quantidade de movimento. Nessa brincadeira toda a gente tem aí a teoria do impulso. A teoria do impulso diz pra gente que o impulso é igual à quantidade de movimento, a variação na quantidade de movimento. Teorema, né? Teorema do impulso. Isso aqui é aquela parte mais chata da física. Eu odeio essa parte, mas tem que aprender para poder ir para a prova bem preparado. Bom, o I, meu impulso, ele vai ser igual à variação de movimento.
que nada mais é do que a velocidade final menos a minha quantidade de movimento inicial. Nós vamos ter algumas características que ocorrem na colisão. E aqui nós estamos tratando de colisão. Nesse caso aqui é uma colisão totalmente inelástica. Vamos verificar o primeiro ponto. Nós temos, na verdade, três tipos de colisões. Seria a elástica, né, a perfeitamente elástica, parcialmente elástica e perfeitamente inelástica. Perfeitamente inelástica, ou melhor dizendo, desculpa, a parcialmente elástica, eu também posso considerá-la parcialmente inelástica, mas geralmente a literatura traz como parcialmente elástica, né? Ela tem uma certa elasticidade durante o choque. Agora, o que vem a ser isso? Quando eu tenho uma colisão elástica, os corpos se separam após a colisão. Separação, temos a separação dos corpos após a colisão. Se eles tiverem a mesma massa, deixa eu puxar para cá, a separação dos corpos para a mesma massa, isso na colisão elástica, né? Perfeitamente elástica. Massa, nós temos troca de velocidade. Ou seja, após o choque, né, após a colisão, a bolinha 1 estava na velocidade 1. Vou botar aqui, se tiver aqui duas bolinhas aqui. Essa aqui tem a velocidade 1 e essa tem a velocidade 2. Ambos os corpos têm massa m. Quando eles se colidirem, essa bolinha aqui, que eu vou chamar de bolinha 2, essa aqui de 1, essa vai passar a se mover com a velocidade 1 e esse aqui vai passar a se mover com a velocidade 2. Eles vão fazer uma troca de velocidade. Se eu tiver uma colisão parcialmente elástica, eu vou lembrar que a minha quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. Se eu tiver uma colisão totalmente inelástica, assim como está na questão, eu vou lembrar disso aqui também, mas na perfeitamente inelástica ou totalmente inelástica, eu vou lembrar de um aspecto. Na colisão inelástica, aí no caso totalmente, né, total inelástica, eu tenho uma característica muito importante, né, que é os corpos não se separam. E também tenho que a quantidade de massa, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A inicial sempre igual à final. Dessa forma, a gente vai conseguir resolver essa questão apenas com esses conceitos. É claro que a gente aqui está apresentando apenas um resumo, né,
É muito importante que você faça estudos mais aprofundados, lendo aí na sua literatura. Isso aqui é só apenas um pontapé inicial para a gente conseguir equacionar aí a questão e resolvê-la. Bom, o que, que o problema está dizendo é o seguinte, que eu tenho uma partícula viajando no eixo x. Ele aqui ele não me diz a velocidade, mas vou chamar de velocidade 1, vou chamar essa partícula de 1. E diz o seguinte, que ela tem uma massa e que a quantidade inicial da massa que ela me apresenta é 3 kg metros por segundo. Ah, eu não botei a quantidade de movimento aqui. Ah, tá ali sim a fórmula. Então tá bem resumido. A quantidade de movimento inicial ele está dando, que é igual a 3 kg por metro por segundo. Metro por segundo. Depois da colisão, a gente vai lembrar que a inicial tem que ser igual à final. Depois da colisão, ele vai colidir aqui com uma segunda bolinha. Quando ela colidir, a gente vai ter, como ela é inelástica, a gente vai ter aqui o corpo 1 mais o corpo 2 colados, grudados, porque eles não vão se separar, porque ela é totalmente inelástica, não vai se separar. Viajando ambos os corpos juntinhos, de mão dada, numa velocidade v2. E eu sei que aqui vai existir uma conservação de movimento final, que tem que ser igual à inicial. Porque na colisão a gente entende que as forças que estão ocorrendo ali entre uma partícula e outra, elas são tão intensas que eu posso considerar que qualquer uma outra externa não venha fazer diferença durante a colisão. Então a gente considera apenas a quantidade interna, né? A quantidade de movimentos de cada um dos dois corpos envolvidos na colisão. Bom, como é que nós vamos resolver isso agora? Primeiro, a quantidade de movimento inicial ele me deu, mas eu vou equacionar primeiro para a gente poder entender melhor. A massa de 1 vezes a velocidade. Vamos chamar aqui velocidade antes e velocidade depois. A velocidade antes. Então, a massa do objeto 1 vezes a velocidade antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Depois que tem a colisão, eu vou levar em consideração que esses dois corpos estão andando de mão dadas, grudadinho, coladinho. Então, a conservação de massa aqui, a conservação de movimento, a quantidade de movimento após a colisão, eu vou ter a massa 1 mais a massa 2 multiplicando a velocidade depois. Agora é só substituir valores e fazer a conta. O importante aqui é aquele negócio que eu já falei aqui já. Na totalmente inelástica, a gente tem que considerar na segunda situação a junção das duas massas, né? Elas não vão se soltar, elas vão permanecer juntas, né, lá grudadinhas na nova velocidade, que é a velocidade depois, que a gente está chamando aqui de velocidade depois. Então, o que é importante quando tem colisão? Quando temos colisão, é importante isso aqui. É saber se ela é inelástica, elástica ou parcialmente elástica. E outro detalhe, nós sempre vamos ter a referência da velocidade depois
quando os dois corpos se grudam lá, né, nós vamos ter o deslocamento do centro de massa desse objeto, né? Eles mudaram de forma, eles colidiram, grudaram um no outro. Como os dois objetos eles podem ter uma massa muito diferente, uma massa igual, uma massa próxima, ele vai deslocar esse centro de massa desse novo objeto, né? Aqui quando colide, eles não vão se separar mais, a gente considera o corpo inteiro, né, os dois corpos coladinhos ali, como um novo objeto. Esse novo objeto tem um novo centro de massa, e geralmente ele se referencia ao centro de massa, né, que no caso aqui está falando que é velocidade. Isso aí é mais questões teóricas. Quando a gente vai fazer uma conta aqui que envolva isso, não influencia tanto. Então vamos lá. Ele deu aqui para gente a massa da segunda partícula. A massa da segunda partícula. Então vamos fazer aqui M1 mais 1,5. As unidades nós já conferimos todas elas. A velocidade depois ele me deu também, ó. A velocidade após. Então tem 1,5. Isso vai ser igual a M1 que eu não tenho, vezes VA que eu também não tenho. Mas ele me deu aqui que essa quantidade de movimento inicial é igual a 3. Isso vai ser igual a 3. Bom, daí para lá ficou até fácil, né? Vamos aplicar distributivo aqui, vamos ficar com 1,5 M1, que vai ser igual a 3 menos, aqui ficou 1,5 ao quadrado, quer dizer, positivo, 1,5 ao quadrado, vai para o lado de lá 1,5 negativo. Aqui tem uma pegadinha matemática. Note que é o seguinte, é menos mesmo, o quadrado não vai atingir esse menos, porque as pessoas às vezes pegam uma conta desse tipo daí e confunde, no final transforma esse menos em mais, mas não é. Note que nós trouxemos apenas o 1,5 ao quadrado. Esse tipo de conta, quando fica assim muito quebradinho, tem gente que é bom pra caramba, que faz essas contas aí brincando. Eu, como eu não sou muito bom de matemática, eu prefiro fazer umas transformações. Eu faço 15 dividido por 10 vezes M1 vai ser igual a 3 menos 1,5, eu posso fazer como 3 sobre 2 e elevar esse cara ao quadrado. Eu vou ter que M1 vai ser igual a 3 menos 3 meios ao quadrado vai ser 9 sobre 4. Agora, eu posso fazer essa conta aqui da seguinte forma. O 3, eu posso representar ele como sendo 12 sobre 4. Ou seja, todo número 3 tem um denominador 1. Se eu multiplicar por 4 embaixo e por 4 em cima, eu não mudo o meu resultado. Vou ter 12 sobre 4. Aí fica mais fácil fazer essa conta. Lembrando que aqui tenho 15 décimos. Vamos segurar ele um pouquinho. Vamos fazer essa conta aqui. Vai dar 3. 12 menos 9, 3. Dividido por 4. Então vamos ter que 15 décimos de M1 vai ser igual a 3 quartos. Se a gente pegar esse número que está aqui agora, a gente tem que jogar ele para lá, multiplicar 3 quartos pelo inverso de 15 décimos. Então nós vamos ter que M1 vai ser igual a 3 quartos vezes 10 15 avos. Podemos simplificar aqui e simplificar aqui, vai ficar 5 e 10 em cima. 4 vezes 5, 20. 10. Simplificando, meio.
ou seja, a minha massa de M1 vai ser igual a meio quilogramas. Lembrando que a unidade, não me preocupei com a unidade porque já estava tudo na unidade correta. Então no final é só botar o que ele quer lá, meio quilo. Só marcar a letra B, está respondida a questão. Por enquanto é só.